esse é o momento onde Deus ensina ao nosso coração. Deus, através da sua palavra, Ele nutre o nosso coração e preenche. Ele nos ensina em tempos de Natal, de festividade, de celebração. Por isso que eu convido você a abrir o texto bíblico de Mateus, capítulo 1. A narrativa, segundo Mateus escreveu, do nascimento de Jesus. Nós lemos Lucas e agora nós estamos indo para Mateus. E o sermão de hoje vai ser em todo o capítulo, mas nesse primeiro momento nós leremos apenas os versículos 18 até o 25. Evangelho de Mateus, capítulo 1, dos versos 18 a 25. Diz assim a palavra santa do nosso grandioso Deus: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez. Grandioso Pai, a Tua palavra foi lida, Deus, mais uma vez. E te pedimos nesse momento, Deus, que o Senhor transforme o nosso coração, nos molde, ó Deus, através da Tua palavra. Que nós, através, ó Deus, dessa história, dessa narrativa do nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós transformemos o nosso viver diário, ó Pai. Que o Senhor assim nos abençoe nessa noite. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje é Natal, o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, e muitos dos nossos irmãos nem estão aqui hoje por conta disso, né? Às vezes a gente vai viajar para visitar os parentes, né? Porque isso é praticamente um feriado mundial, assim, né? Praticamente. Mas é normal disso, né? Estão comemorando um Natal em outras cidades, com suas famílias. A grande maioria daqui comeu uma boa ceia ontem, inclusive eu, né? Comeu as sobras hoje na hora do almoço, mas isso é normal, certo? A gente tem os amigos secretos, as trocas de presentes, é a nossa cultura comemorar o Natal. Isso, não estou falando novidade para ninguém aqui, certo? Nessa época eu pessoalmente gosto bastante de selecionar os textos bíblicos que contam a história do Natal. Eu leio de forma pessoal isso para mim. Na quarta-feira, por exemplo, no estudo bíblico que nós tivemos aqui, nós estudamos as músicas que compõem ali o livro de Lucas, que envolvem o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos domingos anteriores, nós aprendemos várias lições a respeito do nascimento de Jesus. Não é só hoje que a gente está tratando sobre esse assunto. Natal é época de festejar, de comer, de celebrar, de estar em família, de viajar também para muitos, mas Natal é época de aprendizado, é época de entendermos verdades bíblicas extremamente importantes para a nossa vida. Se a gente não parar para estudar, para entender e para escutar a palavra de Deus nessa época, nós estaremos comemorando um Natal qualquer por aí, um Natal vazio.
Por isso que, até antes mesmo da gente começar a entrar nisso que vocês já estão vendo aí, eu já deixo uma aplicação prática, um aviso aqui. Época de Natal é época de se achegar a Jesus Cristo. Se você não faz isso, tem alguma coisa errada. É época de aprender mais sobre Ele, de estar em comunhão com outros irmãos, aprendendo dele. Natal é época disso. E que bom que cada irmão está aqui. Que bom que, se você está acompanhando a gente pela internet, você está aqui também, porque nós iremos aprender as verdades bíblicas a respeito do nascimento de Jesus. Mas o que eu acho engraçado é que, geralmente, e até isso eu mesmo faço, quando nós paramos para estudar o texto bíblico sobre o nascimento, a gente fica somente no Novo Testamento, ou somente nas narrativas que contam a história do nascimento. Nessa época, a gente se delimita a tudo isso. Infelizmente, a gente deixa para trás ou deixa de lado grandes verdades que a Bíblia toda conta sobre esse acontecimento. Sobre esse acontecimento que nós estamos comemorando hoje. No Antigo Testamento, muitas profecias, muitos acontecimentos apontam diretamente para o dia de hoje. Que não é o dia de hoje literalmente, mas o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento contam apenas uma única história. Jesus Cristo vindo para salvar o pecador, para buscar o perdido. A grande história da salvação em Cristo Jesus, desde o começo, desde Gênesis até Apocalipse, conta apenas isso. Por isso que no sermão de hoje eu quero trabalhar com os irmãos esse tema. Jesus, o cumprimento das profecias. Nós usaremos o texto de Mateus capítulo 1 como base para o nosso sermão aqui, para toda a nossa exposição, mas como veremos que Jesus é o cumprimento das profecias, e as profecias estão no Antigo Testamento, nós iremos passear bastante pelas Escrituras, e se você não tem costume, não tem problema, todos os textos bíblicos estarão ali, tá bom? Projetados para a gente, e nós veremos as várias profecias que Jesus cumpriu com o seu nascimento. Nós veremos nesse primeiro momento, nós veremos uma contextualização, o ambiente em que se encontravam os judeus. Espera aí que eu acho que eu coloquei alguma coisa aqui. Aqui, isso. Primeiro nós veremos um contexto de todo esse livro aqui, os leitores primários deste livro, as suas expectativas, as suas frustrações em relação às promessas antigas. Nós veremos nesses dois momentos que Jesus, o cumprimento das profecias, ele é porque, primeiro, ele é humano, e segundo, porque ele é Deus. Mas, além de entender o porquê de Jesus ser o cumprimento das profecias, nós veremos o que isso tem a ver com a nossa vida. Porque não adianta nada a gente sair daqui aprendendo e entendendo tudo isso, você sai com tudo que eu falar aqui decorado, eu duvido, mas você sai com todas as informações na sua cabeça, mas se isso não mudar o seu próximo passo, não serviu de nada e a gente perdeu nosso tempo aqui. Por isso que na parte final nós veremos como que Deus transforma a nossa vida ordinária, como que Deus transforma a nossa vida pessoal, passo a passo, através de todo esse conhecimento que nós veremos aqui. Então, já partindo para a contextualização, Mateus ele escreveu principalmente esse livro aqui para os judeus crentes, provavelmente lá de Antioquia da Síria, uma cidade de fala grega, mas com uma grande população judaica. Então ele escreveu esse livro para judeus. Sua ênfase principal é provar. E não foi à toa que eu peguei o Mateus capítulo 1, porque a ênfase do livro é realmente provar que Jesus é aquele que cumpre as profecias. Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. Embora a mensagem desse evangelho se destine a todos os povos, de todos os lugares e de todos os tempos, inclusive nós aqui, presbiterianos, brasileiros, ele foi direcionado primeiramente para o povo judeu. E esse povo judeu que vivia nesse tempo, que viria a ser conhecido lá como o primeiro século, lá atrás, esse povo estava aflito, esse povo estava chorando, esse povo estava desesperado como ovelhas sem pastor, como ovelhas perdidas. O povo judeu ele estava clamando pelo Messias. Onde está o nosso rei, aquele que vai libertar o nosso povo do jugo dos romanos? Todos eles estavam aguardando a plenitude do tempo, e eles conheciam as profecias.
E nós veremos muitas profecias aqui, mas eles conheciam isso, eles viviam isso no dia a dia. Passava de pai para filho, de geração a geração, e geração a geração eles estavam esperando a libertação de Israel. Aonde está o Messias? Aonde está o prometido que vai nos libertar? Veja comigo os poucos textos, em poucos textos, eu selecionei alguns aqui, porque se a gente for ver todas as profecias, são mais de 300 profecias bíblicas que Jesus ele cumpre. Mas, por enquanto, a gente vai ver só algumas, tá bom? Primeiro, Gênesis 3,15. Porém, a inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, a queda do ser humano. E ali já tem a promessa. Já tem ali. O descendente dela vai pisar na cabeça da serpente. Nós já temos aqui as profecias sendo profetizadas. Gênesis 28:14. Falando com Abraão aqui, a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. De novo, o descendente. Continuando, 1 Samuel 2,10, o Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Continuando, 1 Crônicas 5,2, Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. Continuando em Crônicas 17, 11, 12. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto de seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. São profecias, meus irmãos. E mais duas em Salmo 2,7, o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. E Salmos 8,6, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Aqui eu citei poucos, meus irmãos. Poucos textos, poucas profecias, das mais de 300, que são as expectativas desse povo. Esse povo que estava recebendo esse livro. Eles estavam esperançosos. Quando será? Essa era a expectativa no coração dos judeus. Todos aguardavam o Cristo do Senhor. O Cristo que significa o ungido de Deus, aquele separado por Deus, o escolhido por Deus, para reinar eternamente sobre seu povo. Eu fico imaginando eles, conversando entre eles. Nossa, poxa vida. Está tão difícil lá em casa, quando será que o Messias vai vir? Quando será que as profecias serão completas, cumpridas? Quando ele virá, será que vai demorar? Será que vai ser o ano que vem? No outro? Será que ele já está aqui? Os sinais nos mostram algumas coisas. Será que ele já está aqui? Até quando teremos que aguentar todo esse sofrimento e opressão que nós estamos sofrendo? Onde está o Cristo, o Rei dos judeus prometido? Lá no Éden, lá em Abraão, lá em Davi. E aqui, ele finalmente chega. Ele finalmente chegou e Mateus se preocupa meticulosamente em mostrar que Jesus, nascido em Belém, é o Messias que eles esperavam. É o cumprimento das profecias. É o Salvador e Redentor do seu povo. Ele se preocupa em demonstrar que Jesus é o cumprimento de todas essas profecias, dessas expectativas do povo. A espera acabou, ó povo ansioso. O seu rei está aqui. Ele está pisando na mesma terra que nós estamos pisando. Mateus ele faz isso no livro todo. Se você quiser observar as minúcias do Evangelho de Mateus, você vai perceber isso. Mas hoje não nos interessa o livro todo, e sim o primeiro capítulo. Neste primeiro capítulo nós veremos que Jesus é o cumprimento das profecias. E nesse capítulo, em primeiro lugar, nós podemos ver que Jesus é o cumprimento das profecias, porque ele é humano.
que ele é descendente de humano. Preste atenção no primeiro versículo do capítulo 1 de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que nós temos aí? E aí seguem-se os versículos, que eu não vou arriscar aqui para ler todos os nomes. Você pode dar uma olhada na Bíblia que está aberta aí. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós temos uma lista de nomes aleatória, né, que é um monte de nome aqui. Não é nada aleatório. Nós temos aqui uma genealogia, uma descendência. Mateus, quando ele escreve essa genealogia, ele tem um propósito nisso. Os judeus, depois do exílio, eles começaram a ter esse costume. Eles deram grande importância às listas de antepassados, as chamadas genealogias. A gente pode ver lá em 1 Crônicas 1 até o 8, é uma genealogia grandona. Dessa maneira, fazendo a genealogia, eles mostravam que eles faziam parte do povo de Israel. Nós somos parte do povo de Israel. Duvido. Olha aqui minha genealogia, aqui, ó. Aí mostrava um documento, né, e tal, com a genealogia dele. No caso de Jesus, Mateus se preocupa em mostrar a linhagem completa dele, justamente para mostrar que Jesus faz parte desse povo e que Jesus é humano. Jesus, ele nasceu de mãe e pai, que teve 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 mãe e pai, e vai voltando, e vai voltando, e vai voltando. E dentro dessa genealogia, nós podemos destacar duas coisas que Mateus já ressalta no versículo 1. Aqui, descendente de homem. Ele já destaca no versículo 1, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha o versículo 1, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Presta atenção nesses textos bíblicos que vão aparecer aqui. 2 Samuel 7, 12 a 13. Quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui é com Davi. Olha o Salmo 89, 3 e 4. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade, e firmarei o seu trono de geração em geração. O Messias, de acordo com as profecias, ele tinha que vir da onde? Da descendência de Davi. Ele tinha que vir da casa de Davi. Ele estava prometido desde muito tempo que o trono de Davi nunca chegaria ao fim. Nunca chegaria ao fim. E se você olhar aí, procura aí na genealogia. Pega aí na Bíblia que está na sua mão, procura aí o nome Davi, ou Rei Davi. Mateus se preocupa em mostrar que Jesus é humano, passando pela linhagem de Davi, cumprindo as profecias. Mas além disso, ele tinha que ser descendente de Abraão também, não era só de Davi. Tinha que passar por Abraão também, que é bem mais antigo. Olha lá a profecia que dizia isso. Gênesis 12, 7. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte sobre esse texto que a gente acabou de ler. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. O Cristo teria que vir da descendência de Abraão e da descendência de Davi. Nós vimos as profecias aqui, tem várias outras. Eu selecionei poucas para não ficar cansativo. Mas nós vimos aqui que ele teria de vir da descendência de Abraão e da descendência de Davi. E nessa genealogia, Mateus ele se preocupa em fazer isso. Ele mostra com cada nome que passou de geração em geração, passando por Abraão, na verdade, começando por Abraão, passando por Davi, até chegar aonde? Em José. E José é pai de quem? De Jesus Cristo. Cumprindo as profecias. Com essa genealogia, do versículo 1 até o versículo 17, Mateus nos mostra que Jesus, sendo de descendência humana, cumpriu as profecias ditas anteriormente. Mas tem mais informação nesse texto. Jesus também, ele é humano porque ele nasceu em cidade de homem.
Jesus nasceu em uma cidade. Cidade é coisa de humanos. Cidade é coisa de humanos. Isso também foi para cumprir as profecias. Naquela cidade em específico. Tinha uma profecia sobre isso também. Olha lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tudo se cumprindo conforme Deus havia dito. Jesus nasceu onde? Em Belém. Mas tem mais. Jesus também teve um nome de homem. Ele teve um nome relativamente comum. O nome Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, que significa Yahvé é a salvação, Deus é a salvação. Jesus, o nome Jesus, não é um nome divino, um nome especial, um nome que brilha quando escreve. O nome mesmo. Não acontece nada disso. Existiam outros Jesus naquela época. Outros bebês que estavam nascendo com o nome Jesus. Aqui a gente tem vários Josué, né? Na nossa sociedade hoje. A gente não vê muito Jesus por aí. Mas naquela época, sim. Tinha outras características, outros bebês e tinha outros Jesus. Era um nome de homem, um nome normal. Mas ainda assim, não era simplesmente um nome. Não era à toa o nome Jesus. Por quê? Porque ele era um nome escolhido pelo próprio Deus. Para quê? Para cumprir as profecias. Isaías 49, versículo 1. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. E nós leremos esse texto, o próximo, mais para frente no sermão, mas a gente vai ler aqui também, Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Isso surgiu da cabeça de Maria? Eu acho que eu vou colocar Jesus. Surgiu da cabeça de José? Não. Foi enviado pelo próprio Deus esse nome. Anunciado pelo anjo que conversou com Maria. O nome tinha que ser Jesus, e não foi por acaso, nada no nascimento de Jesus foi por acaso. Todas as vírgulas foram milimetricamente calculadas para cumprir o propósito soberano de Deus em salvar pecadores, através da vida de Jesus. Mas tem mais, gente. Todo o Antigo Testamento, e a gente não vai ler todo o Antigo Testamento aqui, mas todo o Antigo Testamento nos mostra que Jesus é o cumprimento das profecias, porque ele é humano. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no comentário que ele faz a Mateus, diz que tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, o Cordeiro da Páscoa era um símbolo dele. Para ele, o tabernáculo apontou. A Arca da Aliança era um símbolo dele. As festas de Israel e os sacrifícios feitos no templo, tudo apontava para ele. O sábado era uma sombra dele. Ele é a realidade. Ele é a consumação. Nele convergem todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo o que foi escrito é sobre Jesus. Esse Deus que se esvaziou, o nosso Deus que se esvaziou e que se fez homem, que se fez carne. E Mateus se preocupa em demonstrar aos seus leitores que Jesus é o cumprimento das profecias, porque ele é humano, sendo ele humano. E depois do nascimento, depois desse texto que nós estamos estudando aqui, Mateus ainda continua mostrando esse ponto. Mateus 4, por exemplo, Jesus foi tentado como um humano. Em Mateus 8, 24, Jesus dormiu como ser humano. Ele teve compaixão, como nós temos compaixão também uns dos outros, em Mateus 9, 36. E temos vários e vários outros textos que mostram a humanidade de Jesus. E eu não quero trazer aqui para não ficar exaustivo, mas o ponto que nós precisamos gravar é esse. Jesus é o cumprimento das profecias, porque ele é humano. Jesus, ele é o cumprimento das profecias, porque ele é humano.
mas também porque Ele é Deus. Ele é humano, mas Ele é Deus ao mesmo tempo. Todo o ponto anterior foi voltado para a humanidade de Jesus. Mas aqui, a partir do versículo 18, Mateus narra os acontecimentos nos mostrando que Jesus não era somente um ser humano. Não se limitava, não parava aí. Tinha algo a mais. E esse algo a mais era que Jesus é Deus. Jesus, sendo Deus, cumpriu as profecias feitas anteriormente. Primeiro, nós veremos o nascimento divino do nosso Senhor. Mateus passa da linhagem humana de Jesus, dos versículos 1 até o versículo 17, essa linhagem humana do rei para a sua linhagem divina, mostrando que o nascimento de Jesus foi absolutamente diferente de todos os outros nascimentos que estão nessa genealogia. Todos os outros, sem exceção, nessa genealogia que estão aí, todos nasceram do mesmo jeito. Pai com a mãe gera uma criança. Mas quando chega no nascimento de Jesus, não foi assim. Não foi desse jeito. Olha o versículo 18, veja comigo, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida. Se parasse aí, já estava, pera, como? Alguma coisa de errado aconteceu, porque se ela se achou grávida, mas não teve relações com José, ela teve relação com outra pessoa. Ué. E foi isso que José pensou, inclusive. Mas aí o texto bíblico continua falando assim, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. O nascimento de Jesus Cristo foi totalmente extraordinário, no sentido de ser extraordinário. Não foi nada comum. Não foi nada, foi um milagre de Deus. Maria, sendo virgem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Como homem, Jesus não teve pai, e como Deus, não teve mãe. Jesus Cristo, sendo Deus eterno, existia antes de Maria, antes de José, ou antes de qualquer outro nome que está escrito nessa genealogia. Ele disse aos judeus em João capítulo 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. O nome dele está escrito antes de todos esses outros nomes que estão na genealogia. Porque antes de todos os homens, eu sou. E adivinha uma coisa? O nascimento de Jesus estava previsto. Estava profetizado. Seu nascimento divino estava profetizado. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz assim, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Já estava previsto ser totalmente milagroso esse nascimento. Mas continuando, Isaías 9, 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus poderia muito bem vir já com 30 anos? Poderia? Claro que poderia, ele é Deus. Ele poderia vir aqui na terra já com 30 anos e fazer o seu ministério de 3, morrer e ressuscitar depois. E a história caminharia por aí. Mas Jesus vem como um menino, porque estava profetizado tudo isso acontecer. Estava profetizado que ele viria pela virgem. Estava profetizado que ele viria e nasceria como ser humano, mas um nascimento totalmente diferente de qualquer outro ser humano. Mas além de seu nascimento ter sido totalmente milagroso e divino, cumprindo as profecias, a razão do seu nascimento, a missão, também era divina. Jesus é o cumprimento das profecias porque ele é Deus, inclusive na missão divina. Olha para o texto bíblico que eu falei que a gente ia voltar nesse versículo, Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. Por que Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Desde antes de seu nascimento, Jesus já tinha o propósito divino de salvar o povo dos pecados deles.
E adivinha, isso também estava profetizado. Salmos 2, dos versículos 6 a 12. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Aqui está mostrando a missão do Messias, de quebrar o jugo do pecado. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Salmo 45, 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. E aqui nós temos muitos outros textos. Eu quero ler somente esse último aqui. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Todos esses textos nos mostram claramente que a missão divina do Filho de Deus era muito clara: salvar o pecador, salvar o seu povo dos pecados deles. E fora essas profecias, nós temos ainda em Mateus o próprio Jesus, provando a sua própria divindade em muitos textos. Do começo ao fim, ele se sobressai como uma pessoa acima do natural. Tem algo a mais ali em Jesus, porque ele era filho do homem, ele mesmo diz isso. Ele era filho do Deus Altíssimo. O seu caráter, as suas obras justificam ele falar: eu sou o Cristo. Eu sou o prometido de Deus, eu sou o próprio Deus. Mas será mesmo que era necessário que o Cristo fosse homem e Deus ao mesmo tempo? Será que era necessário isso? Sim, era necessário isso. Por isso que aqui nós temos a necessidade divina, mostrando de novo que Jesus é o cumprimento das profecias, porque ele é Deus. Era absolutamente essencial que o mediador fosse verdadeiramente Deus. Era necessário porque ele precisava apresentar um sacrifício de valor infinito e prestar perfeita obediência à lei de Deus. Alguém consegue prestar sacrifício de valor infinito? Alguém consegue obedecer perfeitamente a Deus? Pode levantar se você faz isso. Era necessário que o Cristo pudesse sofrer a ira de Deus para livrar os outros da maldição da lei. Alguém consegue fazer isso? Sofrer a ira de Deus? O salário do pecado é a morte. E isso ira o coração de Deus. E você consegue? Também era necessário que ele pudesse aplicar os frutos da sua obra consumada aos que o aceitassem pela fé. O homem, meus irmãos, com sua vida arruinada pelo pecado, não pode pagar por nada disso. Nenhum de nós aqui consegue suprir essa necessidade de um redentor, de um salvador. Ninguém aqui consegue. Mas Jesus, sendo Deus, sendo homem, ele pode sim sofrer a ira de Deus. Ele pode sim. E ele pode ser o redentor das nossas vidas. Ele sim pode apresentar um valor infinito de sacrifício, porque ele é o próprio sacrifício. Ele sim pode sofrer a ira de Deus. Ele bebe do cálice da ira de Deus, porque ele é o próprio Deus. E ele livra os outros da maldição da lei. Ele pode fazer isso porque ele é Deus. Ele cumpre as profecias. William Hendrickson, ao comentar a respeito do nascimento divino de Jesus, ele diz que se Cristo tivesse sido o filho de José e Maria,
ou seja, um filho humano, por geração ordinária, ele teria sido uma pessoa humana, e como tal, um participante da culpa de Adão. Todos nós aqui caímos em Adão, mas Jesus, ele não veio por Adão, ele veio pelo Espírito Santo, e por isso, ele pôde nos salvar. O Redentor, ele tinha que ser Deus e homem ao mesmo tempo. Um homem sem pecado, numa só pessoa. A doutrina do nascimento virginal satisfaz todas essas exigências. Quando nós vemos o nascimento milagroso de Jesus Cristo, sendo Ele Deus, nós olhamos para isso e falamos assim, somente esse poderia ser o Cristo de Deus. Somente esse é Deus e homem. Tudo isso encaixa perfeitamente no plano redentor de Deus. Todas as mais de 300 profecias que nós temos no Antigo Testamento sendo cumpridas em um menino, nascido de uma mãe virgem, crescendo em sabedoria e estatura, graça, diante de Deus e dos homens. Esse menino que nasceu como humano, mas ao mesmo tempo se esvaziou como Deus encarnado, tem o propósito gracioso de nos dar a salvação em Cristo Jesus. Porque se não fosse Ele cumprindo as profecias, ninguém cumpriria. Se não fosse Ele vindo perdoar os nossos pecados, nós estaríamos em trevas, nós estaríamos sofrendo, nós estaríamos morrendo eternamente. Graças a Deus, pelo Deus encarnado, que nasceu em menino, nasceu homem. Que obra grandiosa essa, que profecias maravilhosas e profecias cumpridas. Que cumprimento perfeito, no tempo exato, no local previsto, da maneira certa, do jeitinho que era para ser, como profetizado. Jesus é sim o cumprimento das profecias, sendo homem e sendo Deus. Nós acabamos de ver que o povo de Deus esperava pela salvação, esperava pelo Messias, pelo Cristo que viria, para libertar o povo dos seus pecados. Nós vimos que Jesus de Nazaré é esse Cristo, é o Cristo de Deus. Ele é o cumprimento das profecias, porque, em primeiro lugar, Ele é o perfeito homem, tendo descendência humana, tendo uma cidade natal, um nome e as características humanas. E também o perfeito Deus, tendo um nascimento divino, um propósito divino e uma necessidade divina. Nós vimos em muitos e muitos textos bíblicos que Jesus Cristo é o Deus encarnado que veio com esse propósito exclusivo, para perdoar o pecado do seu povo. Isso é o Natal, meus irmãos. Nós vimos a missão do Filho de Deus, resgatar pecadores, redimir nossas almas, somente para isso que Jesus nasceu. Esse é o nosso Natal. Nós estamos em época de celebração, de alegria, porque nós estamos relembrando todos esses fatos. O nascimento é para ser feliz mesmo. É para nós relembrarmos o nascimento do nosso Salvador, que é humano e que é Deus, e ficarmos contentes e ficarmos alegres. Mas este menino, ele só nasceu porque ele tinha o propósito de quê? De morrer. Como disse o pastor Juliano mais cedo, Jesus só nasceu porque ele precisava morrer. Se ele não precisasse morrer pelos nossos pecados, Jesus não viria. Jesus nasceu para morrer por nós. Injustos. Se você olhasse assim como os pastores viram Jesus, eles viram Jesus ali deitado numa manjedoura. Se eu tivesse ali e soubesse do propósito de Jesus, eu soubesse, nossa, esse bebezinho ele veio para morrer, mas ele nem sabe de nada. Poxa vida, ele nasceu para morrer, Maria? Maria, aham. Mas ele nasceu para morrer? Sim. O Natal não é nada sem a Páscoa. Se nós lembrarmos do Natal de Jesus Cristo,
felicidade, o presépio, a gente decora todas as coisas. Não, realmente Jesus nasceu. Aleluia! Nosso Cristo nasceu, mas a gente ignora completamente a Páscoa. De nada serve. Não existe o nascimento de Jesus Cristo sem a morte dele e sem a ressurreição gloriosa. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou para que nós nascêssemos de novo, e de novo, e de novo. O Natal nos relembra essa obra gloriosa. E já encerrando, meus irmãos, o nosso sermão, saber que Jesus Cristo é o cumprimento das promessas, das profecias, por ser homem e Deus, precisa mudar o nosso cotidiano, mudar o nosso ordinário. E aqui estão 3 aplicações que eu queria trazer para os irmãos. A primeira delas, adore a Jesus como Deus. Na nossa sociedade moderna, todas as coisas tentam roubar esse lugar. O nosso celular, ele quer ser adorado como Deus. O nosso próprio eu quer ser adorado como Deus. Os ídolos, cantores, artistas e tudo mais, eles querem ser adorados como Deus. Tudo está querendo roubar o lugar de quem deve ser verdadeiramente adorado. Cristo Jesus, ele cumpriu as profecias messiânicas e morreu em nosso lugar. Ressuscitou. Cabe a nós, então, adorar a Ele como Deus eterno, como Deus vivo. Cabe a nós adorar a Ele com toda a nossa vida, com todo o nosso fôlego, com toda a nossa voz, e se alegrar nele eternamente. É para isso que nós estamos aqui. Glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente. Mas além disso, siga Jesus como homem. Somente um mediador verdadeiro, humano, que tivesse experimentado as misérias da vida humana, da humanidade, e se mantivesse acima de todas elas. Jesus não teve pecado nenhum. Somente o humano perfeito poderia servir de exemplo perfeito para outros seres humanos. Um exemplo perfeito. E o próprio Jesus queria que os seus discípulos seguissem a Ele. Olhem os textos bíblicos aqui. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Além disso, Marcos 10, 39. Eles responderam: podemos. Então Jesus disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Jesus está falando assim: gente, aprendam de mim, façam o que eu faço. Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Jesus era homem e ele veio aqui para mostrar, eu sou o exemplo que você precisa seguir. Não aquele exemplo de pessoa que cumpre uma dieta nutritiva maravilhosa, perfeita. Não aquele bem-sucedido no trabalho, que tem todas as coisas, que se comunica muito bem. Não existem exemplos humanos perfeitos. Somente Jesus Cristo, o cumpridor das profecias. Para que, como eu fiz, vocês façam também. Nós devemos imitar a Cristo onde nós estivermos. O que Ele fez, nós faremos. O que Ele disse, nós diremos. A maneira com que Ele viveu, nós viveremos. Ele deve ser o nosso espelho, o nosso alvo. Nós queremos melhorar a nossa vida, claro. O processo de santificação que o Espírito trabalha no nosso coração é para que nós sejamos melhores. E o alvo é Jesus Cristo. Ele deve ser o nosso espelho, o nosso modelo de humanidade. O homem perfeito sem pecado. Mas, por último, deixa eu voltar aqui. Por último, espere pelas outras profecias. Espere o cumprimento por Jesus Cristo das demais profecias. Nem todas elas estão cumpridas ainda. E temos o privilégio, isso é um privilégio grandioso, de olhar para trás. A gente olhou um monte de profecia aqui,
E nós vimos que o povo esperava pelo cumprimento das profecias. Nós temos o privilégio de nos unirmos ao povo do passado e esperar pelo cumprimento de mais profecias ainda. Cristo veio no Natal, aleluia! Mas o Natal é mais do que olhar para trás. Porque no Natal a gente sempre olha para trás. Aconteceu isso há muito tempo atrás. Mas é olhar para frente. Ainda nós temos profecias que precisam ser cumpridas. E nós devemos esperar pelo cumprimento pleno de todas elas. Aguardar ansiosamente pelo cumprimento delas. Assim como o povo esperava a primeira vinda de Jesus, nós precisamos esperar pela vinda do Messias. Pela vinda do Messias glorioso. E eu quero encerrar o sermão de hoje com essas profecias que ainda não foram cumpridas. Não todas, tem mais, mas algumas delas para nós sairmos daqui esperançosos. Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Continuando as profecias, Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Continuando, Atos dos Apóstolos 1:11. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Jesus voltará. E as duas, eu guardei as duas que eu mais gosto para o final. Zacarias 14:9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será Senhor, e um só será o seu nome. Adivinha que nome que é esse? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Um será o seu nome, Jesus Cristo. Para nós encerrarmos, Isaías 25:8. Tragará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo. Por que vai acontecer isso? Porque o Senhor falou. As profecias ditas por Deus em toda a Bíblia, aquelas que foram cumpridas em Jesus Cristo e aquelas que ainda serão cumpridas na sua segunda vinda, elas serão cumpridas. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame de seu povo, porque o Senhor falou.